Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. E antes da aula começar, saiba que essa resolução foi retirada de um aulão de física que eu dei, resolvendo todas as questões de física do Enem 2022. Então, caso essa seja sua primeira vez aqui, recomendo que você assista todas as outras resoluções lá no aulão. Particularmente, acho que o aulão tá bem legal, porque eu expliquei bastante teoria, passei alguns macetes para resolver questões de vestibular e também dei dicas de interpretação de exercício. Então dá uma passadinha lá se for do seu interesse. O link vai estar na descrição e no final do vídeo. E se você gostar, se eu te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você goste e bons estudos. Agora bora para a aula. Bora então resolver a sexta questão do nosso aulão. Essa questão está no conteúdo de mecânica, mais especificamente em colisões. Na verdade, é uma mistura de muitos conteúdos, mas é principalmente relacionado ali à conservação de energia, impulso e colisões. Essa questão apresenta para a gente um contexto até relativamente comum, que a gente já viu em corridas de Fórmula 1, por exemplo, onde há alguns artifícios para tentar amortecer uma determinada colisão ou uma batida de um carro que sai da pista. Temos aqui então dois contextos, um onde a colisão com pneus e depois que ele bate, ele volta um pouquinho com uma velocidade menor do que a que ele bateu. E no segundo contexto, há um bloco feito de um material onde a colisão ocorre e o carro fica grudado nesse bloco, ou seja, ele para. Podemos tirar essa conclusão desse seguinte trecho. No caso 1, o carro retorna com velocidade reduzida, ou seja, ele não para. E no segundo, ele não permite a volta do carro após a colisão, ou seja, ele para completamente. E ele quer saber, então, como que a gente vai analisar e descrever esses dois contextos em relação à força média exercida sobre o carro e também sobre a energia mecânica dissipada. Vamos antes só formalizar isso daqui. Então, o que ele está dizendo? Que o carrinho ele tem uma velocidade inicial, eu vou chamar de V0, e aí ele vai colidir aqui com o pneu, e depois disso, ele vai ter uma velocidade, eu vou chamar de V, uma velocidade final, menor que o meu V0, que era a velocidade inicial. E tanto o pneu quanto o bloco, ambos a gente vai considerar que ficaram em repouso, já que o exercício não fala pra gente o que acontece com o pneu. Por exemplo, num caso real, você sabe que se um carro bater no pneu, o pneu ele vai ser jogado aí pelos ares. Então ele vai adquirir uma velocidade. Mas aqui nesse contexto, não vamos assumir isso, porque o exercício não fala nada a respeito. Vamos considerar tanto o bloco quanto o pneu em repouso, tanto inicialmente quanto depois da colisão. Ou seja, só estamos preocupados aqui com o carro. O exercício já deixa isso um pouco claro pra gente quando diz que ele quer a força média exercida sobre o carro. Então ele não está muito preocupado com o pneu ou com o bloco. Bom, de forma análoga, né, esse carrinho ele também tem uma velocidade zero no segundo contexto, mas agora, como ele gruda com o bloco, o exercício disse que não permite a volta do carro, então a velocidade final aqui é zero. Se você estudou um pouco de colisão, sabe que existem três tipos principais de classificação. Existe a perfeitamente elástica, que é quando a gente diz que a energia cinética desse sistema é totalmente conservada, ou seja, se o carrinho colidir com uma velocidade V0, no final esse carrinho vai voltar com a mesma velocidade. Então a energia cinética foi conservada. Isso olhando para o sistema, né? Aqui estamos assumindo que o pneu está parado, então ele inicialmente estava parado e depois também não obteve nenhuma velocidade. Outro tipo de colisão é a parcialmente elástica, onde a gente diz que um pouco da velocidade foi perdida. Ou seja, a velocidade inicial sempre vai ser maior que a velocidade final, porque aqui houve algum tipo de dissipação da energia, como numa colisão onde tem um grande estrondo sonoro. Então, parte da velocidade que você tinha ali, da energia cinética associada a essa colisão, se transformou em energia sonora, em som. É bem comum isso, e é bem comum também ela se transformar em energia térmica, por exemplo. E a outra classificação é chamada de
colisão inelástica, onde a gente tem uma dissipação total da energia cinética. Ou seja, a energia é totalmente transformada em algum outro tipo de energia. Uma outra forma, talvez até mais intuitiva, de entender esses 3 tipos de colisão é sempre pensar nas velocidades relativas dos objetos associados. Então, por exemplo, na colisão inelástica, a gente tem sempre a mesma configuração, que é, depois do choque, os 2 corpos que estão relacionados aí no sistema, na colisão, eles andam juntos, que é o que a gente tem nesse segundo contexto. Vejam bem, eram 2 corpos separados e depois se transformaram em um só. Então, isso já classifica como uma colisão inelástica. E é o tipo de colisão onde a gente tem a maior dissipação de energia, justamente porque a velocidade relativa entre os dois se torna zero, suficiente para a gente responder essa questão da energia mecânica dissipada no sistema. Já sabemos que o segundo contexto tem a maior energia dissipada. Mas calma que a gente vai aprofundar um pouco nisso. E olhando agora para as colisões elásticas, tanto a parcial quanto a perfeitamente elástica possuem uma característica em comum, que é os corpos seguirem de formas separadas. Ou seja, eles nunca vão ficar juntinhos igual na inelástica, igual aqui nesse contexto 2. A diferença, como eu disse, é que na perfeitamente elástica, os 2 corpos vão continuar com a mesma velocidade, seguindo de forma separada, e na parcialmente elástica, a velocidade vai ser diferente das velocidades iniciais que eles possuíam. Então vai ter perdido um pouco de energia cinética no processo, que é o nosso caso aqui do contexto 1. Já que a velocidade final é menor que a primeira, significa que ele perdeu energia cinética de alguma forma. Por exemplo, poderia ser aqui, como eu comentei, em formato de som, de energia sonora. Entendido isso, podemos fazer uma análise agora mais algébrica e, se for preciso, fica a dica de sempre usar números baixos aqui para avaliar esses exercícios mais teóricos e abstratos. Pode facilitar a sua vida. Mas vamos pensar aqui o seguinte: a energia mecânica de um sistema, que eu vou chamar de EM, ela é igual a variação da energia cinética, que eu vou chamar de K, mais a variação da energia potencial, que eu vou chamar de U. Nesse contexto, não temos energias potenciais, nem do tipo gravitacional, nem elástica. Ou melhor, num sistema real isso até existiria, mas aqui estamos num contexto simplificado e ele não fala nada sobre isso. Então podemos simplesmente ignorar as energias potenciais associadas. Ou seja, a energia mecânica do nosso sistema se resume à energia cinética, a energia do movimento relacionada às velocidades. Vou analisar aqui então a variação de K, da energia cinética, no contexto 1. Veja bem, teríamos aqui, idealmente, a variação é definida como final menos inicial. Então seria m vezes Vf ao quadrado dividido por 2, esse V é a velocidade final, menos massa vezes o V0, ao quadrado, que é a minha velocidade inicial. Só que, na verdade, temos 2 corpos lá em cima, Então, aqui deveria ser a velocidade final, tanto do carrinho quanto do pneu, e na inicial a mesma coisa. Mas, como vimos, os blocos e os pneus possuem velocidade zero. Então, vamos olhar exclusivamente para o carrinho. E mais ainda, como a massa que a gente está assumindo que é constante, e a maioria dos exercícios isso vai ser verdade, já que a massa de um corpo não costuma mudar, e o 2 também é constante, podemos simplesmente ignorar esses termos para a nossa análise aqui superficial, já que o valor numérico não importa. E não só isso, como energia é uma grandeza escalar, então também não precisamos nos preocupar com o sinal das operações, porque o sinal ele vai dar para a gente apenas o sentido. E não faz muito sentido dizer que temos, por exemplo, 300 joules para a direita ou 500 joules na direção de 30 graus. Isso não faz muito sentido, não estamos preocupados com isso na hora de descrever um sistema. Queremos apenas o módulo, apenas a intensidade do valor da energia associada a um determinado sistema. Então, podemos, na verdade, escrever essa energia, essa variação da energia cinética em módulo.
E aí, reduzindo ali, ó, teríamos o módulo de v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Vamos agora fazer a mesma coisa para o segundo contexto. Então, a variação de K2. Novamente, aqui já podemos fazer direto, né? Seria a velocidade final, só que a velocidade final é 0, menos a velocidade inicial ao quadrado. Então, aqui teríamos menos v0 ao quadrado, só que estamos fazendo o módulo, lembra? Então, teríamos v0 ao quadrado. E agora podemos olhar essas duas expressões. Perceba que no contexto 1, a gente disse que essa velocidade final sempre vai ser menor que a velocidade inicial. Ou seja, aqui sempre vai dar um número menor do que aqui no segundo contexto, onde a gente tem apenas o v0 ao quadrado. Vou te provar escolhendo alguns valores para a gente brincar aqui. Então vamos supor que a minha velocidade inicial é de 30 metros por segundo. E a minha velocidade final, lá naquele contexto 1, é de 20 metros por segundo. Ou seja, esse V0 aqui vale 30 metros por segundo, né? E esse V agora vale 20 metros por segundo, que ele voltou com uma velocidade reduzida. Então, quando a gente aplica isso aqui nas equações, olha, ficaria o módulo de V ao quadrado, que é 20 ao quadrado, menos V0 ao quadrado, que é 30 ao quadrado. Já que no segundo contexto, teríamos apenas 30 ao quadrado. 30 ao quadrado, ó, 3 ao quadrado é 9, com 2 zeros, então seria 900. E aqui teríamos 400 menos 900, que daria menos 500, mas está em módulo, então seria positivo. Novamente, grandeza escalar, não nos importamos com esse valor, com o sentido dessa grandeza. Então, sei lá, vamos falar que tudo isso é Joule. Então, perceba que esse valor do contexto 1, ele é menor do que o do contexto 2. O que isso significa? Ó, estávamos analisando a variação da energia. Então, um valor maior significa que a variação foi maior. E aí eu te pergunto, qual que é a definição, na verdade, agora, de um sistema conservativo? Ou quando a energia cinética é conservativa? É conservativo quando a gente tem uma variação da energia cinética igual a zero, certo? E para isso dar zero, como a definição é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, para isso que dá zero, as duas precisam ser zero, concorda? Tanto o KF quanto o KI precisam ser zero para isso aqui dar zero e ser conservado. Ou seja, a velocidade inicial e a final precisam ser iguais. Então, quanto mais próximo de zero um número é, essa variação é, que no caso aqui é 500, mais perto de ser conservado ela está. E quanto mais distante, que é o nosso caso agora aqui do 900, mais variação aconteceu naquele sistema. Então, mais dissipação de energia aconteceu. Portanto, a partir daqui, conseguimos dizer e assumir, né, com total certeza de que o contexto 2 gerou uma maior dissipação de energia. É claro que tinha um jeito muito mais fácil de você ver isso, é simplesmente entendendo o problema. Como eu falei para vocês, ó, se o carrinho bateu no muro e ficou parado ali, toda a energia cinética dele foi dissipada, porque ele parou completamente. Então, toda a velocidade, toda a energia cinética que ele tinha se transformou em alguma outra coisa. Mas podemos ver isso agora aqui pelas contas intuitivamente. Então fica essa dica, se tiver difícil de analisar abstratamente, coloque alguns valores numéricos rapidinho e você desenvolve essa lógica de forma bem mais fácil. Então já podemos analisar quais alternativas nos diz que o contexto 2 tem uma maior dissipação de energia, né, que é envolvendo os blocos. Nesse caso, podemos cancelar a alternativa B, C e D. Somente a A e a E considera a maior colisão com a barreira de blocos, que a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. E para responder isso, então agora a gente precisa analisar a força. E eu vou explicar isso de duas formas bem interessantes e vou deduzir, na verdade, uma equação com vocês que eu acho muito legal fazer isso uma vez na vida. Algo que eu escondi de vocês até agora é que esse exercício provavelmente queria que a gente resolvesse ele pela equação do teorema do impulso. Por quê? Ele apresenta para a gente três grandes grandezas, que é a velocidade, também falou de força
E ele falou de tempo. Sim, ele fala de tempo. Fala bastante de tempo. Não só isso, como ele fala que o tempo foi igual nesses dois contextos, que eu também estava omitindo aqui para vocês até agora. Essa é a dificuldade do Enem. É você saber interpretação. Quando a gente fala que português é importante, é disso que estamos falando. E, obviamente, os conceitos também são importantes. Ó, quando ele diz aqui, ó, tornando-a tão demorada, demorada exige um pré-requisito de passagem de tempo. E lá em cima ele falou também, ó, que a colisão seja mais demorada e depois tão demorada quanto o primeiro contexto. Então as duas acontecem ao mesmo tempo. E aí, quando você pensa nessas três grandezas, surge o teorema do impulso. Por quê? Essa velocidade está associada a uma outra grandeza, que também está diretamente relacionada a isso, que é a quantidade de movimento ou momento linear. Isso fica mais óbvio porque estamos falando aqui de colisão. Então a primeira coisa que você precisa pensar quando o exercício traz algum tipo de colisão é essa grandeza aqui, porque ela é sempre conservada nesses exercícios de nível de ensino médio. Então a quantidade de movimento é sempre conservada, não se esqueça. Mas temos um problema, é claro. Você vai virar para mim e falar: putz, mas eu jamais saberia isso porque eu não sei esse tal teorema do impulso. E bom, aqui vem a mágica e a beleza da física, que é você saber deduzir algumas equações a partir de conceitos básicos, como a segunda equação de Newton. Temos que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então a força e a aceleração são grandezas vetoriais aqui, mas isso aqui não vai ser muito importante pra gente. E eu não gosto de ficar fazendo setinha, então eu vou apagar. Como esse exercício fala de força, deveria ser natural para você lembrar também dessa equação, tá? Essa segunda lei de Newton é muito importante para qualquer problema de física que envolve força. Pois bem, não vou entrar muito em detalhes, mas essa aceleração aqui, ela é constante nessa equação, certo? Ela não muda. E a gente já viu uma definição para aceleração constante na cinemática, de que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Podemos fazer essa substituição aqui, então. Então, a força resultante é massa vezes tudo isso aqui. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Eu vou passar esse tempo para lá, né? Ele está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar a força resultante vezes variação do tempo igual a massa vezes variação da velocidade. E agora eu vou abrir aquele delta ali da velocidade. Lembra da definição de delta? Nada mais é do que a velocidade final, que eu vou chamar de V, menos a velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. Agora a gente aplica a distributiva aqui na massa, né? Fica massa vezes V0, melhor vezes V primeiro, né? Depois massa vezes V0, mv0. E temos a nossa segunda definição aqui. Isso aqui nada mais é do que o nosso Q, que é o momento linear, ou quantidade de movimento, lembra? Também são grandezas vetoriais, a velocidade e o momento. Então podemos agora substituir aqui. Então essa força resultante vezes o tempo é igual a nada mais, nada menos do que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E isso aqui, final menos inicial, é justamente a variação da quantidade de movimento. Então podemos repetir aqui. E essa é basicamente já o teorema do impulso, porque isso daqui que a gente escreveu, força resultante vezes a variação do tempo, nada mais é do que a definição de impulso. Então essa equação se torna I de impulso igual à variação da quantidade de movimento. E esse é o teorema do impulso que você poderia ter usado aqui para resolver esse problema. Fizemos aqui, na verdade, o caminho inverso, porque eu queria que você descobrisse o porquê que associamos o impulso com quantidade de movimento e força e tudo mais. Vem aqui da análise da própria segunda lei de Newton. Agora podemos ver o que acontece com a força nos dois contextos. Para isso, podemos usar novamente aquela questão de não nos preocuparmos com o sentido das coisas aqui, já que ele quer apenas a intensidade da força. Então poderíamos aplicar o módulo também para fazer a análise aqui, mesmo que as grandezas sejam vetoriais. Então aqui teríamos força
vezes a variação do tempo, igual a mv menos mv0. Vamos isolar a força passando a variação do tempo dividindo. E perceba, novamente, podemos fazer aquela simplificação das grandezas que são constantes aqui. Mas não vai mudar, a variação do tempo não muda também. Então podemos reduzir essa análise para uma simples subtração aqui da velocidade menos velocidade inicial. Então veja que aqui vamos ter de forma parecida o que aconteceu lá na análise das energias cinéticas. No primeiro contexto, temos que a velocidade final é menor que a velocidade inicial. Mas agora a gente está falando de grandezas vetoriais. Então, na verdade, esse 20 que a gente colocou aqui, ele é menos 20, já que ele está no sentido oposto do nosso movimento. Então, se a gente colocar aqui menos 20 com menos 30, vai dar uma variação de 50, porque está em módulo. Ou seja, a gente teríamos aqui uma força em módulo de 50 newtons. Já no segundo contexto, olha, teríamos apenas a variação da velocidade inicial, já que a velocidade final, olha, é zero. Então, teríamos 0 menos 30, que daria, então, uma força em módulo de 30 newton. Então, perceba que no primeiro contexto a gente tem uma força maior. Talvez isso não seja tão intuitivo. O nosso erro é a hora de fazer essas contas e esquecer que velocidade é uma grandeza vetorial. Provavelmente muita gente fez 30 menos 20 e deu uma variação de 10. E isso estaria errado. Uma outra forma de pensar isso é imaginar uma reta aqui, onde a gente tem os valores de velocidade. Então vamos supor que isso aqui é uma reta de velocidade. Ó, a gente tem uma velocidade 0 aqui, vamos supor que aumenta de 10 em 10. 10, 20 e 30. Menos 10, menos 20, menos 30. Então, no nosso primeiro contexto, a gente tinha uma velocidade inicial de 30 e depois uma final de menos 20. Então, a nossa variação foi tudo isso aqui. Agora pensa no segundo contexto, onde a gente saiu da velocidade inicial também no 30 e foi para 0. Então, veja que a variação ela sempre vai ser maior no primeiro contexto, quando você tem alguma outra velocidade associada, mesmo que fosse aqui, ó, em menos 1. Essa variação só seria menor se depois o carro, né, esse automóvel, tivesse no mesmo sentido inicial. Por exemplo, se ele tivesse uma velocidade depois da colisão de 20 metros por segundo positivo, aí sim ele teria parado aqui, e aí a variação seria só esse trechinho de 10. Analisando a resposta, então, a alternativa correta é a A, porque ela nos diz que a força é maior na colisão com a barreira de pneus, que é o nosso primeiro contexto, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e acertado essa questão. Se estiver gostando até aqui, considere se inscrever no canal e vamos para a próxima.